boa tarde, bom dia, não sei que vocês estão assistindo essa videoaula, né? Então nosso tema de hoje é classificação biológica, né? Vamos falar um pouquinho da classificação biológica, né? Como os seres vivos estão classificados aí, vamos falar também de nome científico, taxonomia e sistemática, né? São temas inerentes também à classificação biológica. Vamos falar um pouquinho também sobre árvores filogenética e filogenia, né? Nomes complicados, mas que vocês vão aprender e ter acesso aí da maneira mais prática possível. Então roda aí. Bom pessoal, então vamos falar aí da classificação biológica, né? O que é classificar? Então nós comumente usamos aí a classificação no nosso cotidiano, tá? Então, o que é classificação e qual a importância de se classificar? Então eu vou contar uma historinha para vocês aí. Imagine sua vida sem organização. Como seria? Já pensou ir ao mercado, comprar um detergente e não saber onde encontrar? Em qual gôndola ou departamento encontrar esse produto? Tá? Então nós perderíamos o maior tempo. Porém, felizmente as mercadorias estão organizadas, ou seja, elas estão classificadas de acordo com a sua aplicação, né, com o seu gênero, o que facilita e muito a nossa vida, tá certo? Então você já sabe onde, né, em que gôndola, em que corredor você vai comprar. O mesmo tipo de organização ocorre em tudo aquilo que utilizamos ou realizamos. As atividades que desenvolvemos no cotidiano, por exemplo, elas são organizadas, tá? Assim é com os seres vivos, eles também estão classificados, ou seja, estão organizados. E é o que nós vamos entender aqui. Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a importância aí da classificação. Pois bem, galera, classificação dos seres vivos ou classificação biológica, também chamada de taxonomia, é um sistema que organiza os seres vivos em categorias, agrupando-os de acordo com suas características comuns, bem como por suas relações de parentesco evolutivo. Ela é usada a nomenclatura científica que facilita a identificação dos organismos em qualquer parte do mundo. Então daí o nome científico, né? Ele é um nome que padroniza. A gente vai entender ao longo dessa videoaula. Através desses sistemas, os biólogos buscam conhecer melhor a biodiversidade, descrevendo e nomeando as diferentes espécies e organizando-as de acordo com os critérios que definem, tá legal? Então, biodiversidade, tá? É a diversidade de seres vivos que nós temos no nosso planeta, e é muita, né? Que no Brasil é bastante. Então vamos usar as chamadas categorias taxonômicas, tá certo? Bom, no sistema de classificação biológica são usadas as categorias para agrupar os organismos segundo as suas semelhanças, tá? A categoria básica é a espécie, ou seja, tudo começa pela espécie, tá certo? Que se define como seres semelhantes e que são capazes de se reproduzir naturalmente e gerar descendentes férteis. Por exemplo, espécie humana, né? Então são indivíduos semelhantes, tá? Que têm as mesmas características, o mesmo DNA, ou digo, a mesma genética, né? O DNA cada um tem o seu, mas tem carga genética semelhante, tá certo? Os animais da mesma espécie, eles são reunidos em outra categoria, que é o gênero, ou seja, o grupo de indivíduos da mesma espécie, né? Eles vão então formar aí o gênero, né? Que é uma categoria acima da espécie, tá certo? Todos que pertencem ao mesmo gênero são agrupados em famílias, tá? Então é como se fosse o seguinte, galera, vamos pensar, né? Então, o gênero é um grupo de espécies, família é um grupo de gêneros, e assim consequentemente. Tá? As ordens, por sua vez, elas vêm acima das famílias, ou seja, elas são um grupo de famílias. Tá certo? Depois vem as classes, que são um grupo de ordens, e filos, que é o grupo de classes. Tá? E por fim os reinos, né, que é o grupo de filos. Tá? Vários filos vão formar aí um reino. Então vamos pegar, por exemplo, a espécie humana. Né? Então nós pertencemos à espécie sapiens, né, que é sapiência. Tá? Ou seja, indivíduos sábios, né? Espécie sapiens. Tá? O nome Homo, ele está se referindo ao gênero. Então, Homo, gênero, sapiens, espécie. Tá? Então nós temos aí Homo erectus, Homo habilis, né? Como vocês vão aprender em história aí. E nós temos o Homo sapiens, que é a nossa espécie, a espécie humana.
tá certo? Bom, então nós estamos no gênero Homo, tá? E nós pertencemos a uma família, a família Hominidae, tá? Ou seja, é uma família que agrupa também vários homos diferentes, tá legal? Bom, e nós estamos numa ordem dos primatas, tá certo? Então nós temos aí também outros primatas que não são humanos, como por exemplo os fungídeos, né, que são os macacos, né, também são primatas, tá certo? Bom, então nós estamos numa classe. Que classe nós estamos? Classe dos mamíferos, tá? Então nós somos da classe dos mamíferos, tá certo? Dentro dos mamíferos nós temos várias ordens, né? Não só os primatas, mas como outras ordens também, como os prosbósteros, os cetáceos, que são indivíduos que vivem na água, né? E assim por diante, os roedores, tá certo? E nós estamos aí no filo dos vertebrados. Por quê? Porque nós temos a coluna vertebral, e nós temos aí a coluna neural, que nós vamos entender mais para frente, tá? E o reino, que é o reino animal, né? Então eu já defini para vocês aí a nossa classificação completa, tá legal? Então os reinos, eles é como se fosse o top, é como se fosse a última categoria na hierarquia, tá legal? Então nós temos aí embaixo, ó, reino, tá? O reino, ele agrupa um conjunto de filos, o filo que agrupa um conjunto de classes, a classe que abriga um conjunto de ordens, a ordem que abriga um conjunto de família, a família que abriga um conjunto de gênero e o gênero que agrupa um conjunto de espécies, tá legal? Vale lembrar que quanto mais próximo da espécie, maior é o grau de parentesco entre os indivíduos. Então, por exemplo, dois indivíduos que estão na mesma família, por exemplo, indivíduos A e B estão na mesma família, e outros dois que estão na mesma classe, C e D, tá? Os dois que estão na mesma família, eles terão maiores semelhanças, ou seja, maior grau de parentesco. Por quê? Porque estão mais próximos da espécie, enquanto que os da classe eles estão mais longe, portanto eles têm menos grau de parentesco. Então entenda o seguinte, conforme os indivíduos eles vão se distanciando, né, da espécie, menor é o grau de parentesco entre eles, tá legal? Por quê? Porque conforme você vai indo para a classe superior, que é o reino, você vai tendo um distanciamento da filogenia. Bom, continuando aí, como se classificam as espécies? Um animal pode ser conhecido por diversos nomes em regiões diferentes. Entretanto, para facilitar a identificação dos animais, a nomenclatura científica é adotada internacionalmente, tá? Então teve um camarada chamado Linneu, né, o Carl von Linneu, que desenvolveu lá em 1735 a nomenclatura binomial, composta por dois nomes, cujo primeiro é escrito em letra maiúscula e define o gênero, né? E o segundo tem letra minúscula e define a espécie. Então, por exemplo, Homo sapiens, né? Homo de gênero, sapiens de espécie. Os nomes científicos devem ser escritos em latim e destacados em itálicos ou grifados. Então nós temos aí uma árvore filogenética, né, que nós vamos ver mais adiante que essa árvore filogenética é como se fosse uma ramificação, tá legal, galera? Ó, então você tem lá embaixo um ancestral comum que viveu há milhares de anos atrás, né? O que aconteceu? Dada a evolução biológica, né, nós vemos primeiro as bactérias que surgiram, tá? Depois cianobactérias, se ramificou, tá? Mais para frente aí nós tivemos as algas unicelulares, depois os protozoários no reino protista, né? Então o primeiro reino das bactérias é o reino Monera, né? E aqui o reino protista, onde abriga algas unicelulares e protozoários. Mais adiante, o que aconteceu? A ramificação ela foi aumentando, né? Então nós tivemos aqui originado o reino animal, que é o reino Animalia, onde nós temos vários animais que nós vamos falar depois aí, tá? O reino Plantae, que é o reino dos vegetais, ou reino
Metafta também, nós temos vários tipos de vegetais, e o reino fungi, que é o reino dos fungos, né? Onde estão os diversos tipos de fungos. Então note aí que houve uma ramificação, tá? Então isso é um exemplo de árvore filogenética, filogenia, que nós vamos entender mais adiante. Bom, continuando aí, classificação dos seres vivos nos 5 reinos. Então hoje nós temos aí 5 reinos. Quais são eles? Começando lá, nós vimos aí, reino Monera, depois o protista, tá legal? Depois o fungi, plantae, que é das plantas, e por último os animais, tá? Então nós temos aí Aristóteles, né? Pelo que se sabe, foi o primeiro a classificar os seres vivos. Ele dividiu-os em 2 grupos, animais e plantas, que teriam subgrupos organizados de acordo com o ambiente em que viviam, sendo caracterizados por aéreos, terrestres ou aquáticos. Se o indivíduo fosse aéreo, ele era classificado como aéreo. Se ele fosse da terra, terrestre. E aquático, né, um peixe, era aquático. Mais tarde, vários cientistas criaram sistemas baseados no que Aristóteles havia feito. Ou seja, hoje não se usa mais, né, essa classificação de Aristóteles. Porém, ele deixou um legado aí, tá certo? Linneu, que foi um dos pais, né, um dos idealizadores da classificação moderna, desenvolveu a nomenclatura científica, né? Foi ele que desenvolveu essa nomenclatura de 2 nomes, tá certo? Linneu era criacionista, ou seja, ele acreditava que o número de espécies era fixo e imutável, ele não acreditava na evolução, né? Por quê? Porque ele não acreditava que todo ser ele podia. Assim, os animais eram agrupados apenas de acordo com as semelhanças corporais e as plantas segundo as estruturas de suas flores e frutos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as relações filogenéticas, tá? O naturalista inglês, o Charles Darwin, que viveu de 1809 a 1882, contribuiu com o desenvolvimento da classificação dos seres vivos através da sua teoria evolutiva e da noção de ancestral comum que originou as espécies atuais. Ele criou genealogias de seres vivos, diagramas representando as relações de parentesco evolutivo entre as espécies, que hoje são chamadas de árvores filogenéticas, né? Então, a partir da divulgação da Origem das Espécies, que foi o livro que Darwin lançou, né? Então criou-se aí as árvores filogenéticas, tá legal? Apenas para não modificar totalmente a classificação linneana de Linneu, mas para aprimorar essa classificação. A reforma de classificar os organismos se modificou muito nas últimas décadas devido ao desenvolvimento de áreas como genética e a biologia molecular, de modo que as relações de parentesco são definidas não somente pelas características externas, mas também por semelhanças genéticas e bioquímicas. Atualmente, alguns cientistas têm utilizado a cladística para determinar as relações filogenéticas entre as espécies. Desse modo, é investigada a história evolutiva dos organismos para classificá-los. Os cladogramas são semelhantes às árvores filogenéticas, que apresentam as relações de parentesco, grupos de espécies que descendem de ancestral comum único, são chamados de monofiléticas, e grupos que possuem diferentes ancestrais na sua origem são polifiléticos. Que interessante essa informação. E sistemática, né? A sistemática é uma área da biologia que estuda a biodiversidade através de um sistema sintético de classificação chamado taxonomia, que utiliza hierarquias para agrupar os organismos, formando grupos e subgrupos. Dessa forma, por exemplo, dentro do grupo das plantas, há um subgrupo das plantas com frutos e outro das plantas sem frutos, né? Gimnospermas e angiospermas, que têm frutos, e gimnospermas, que não têm frutos. Os objetivos da sistemática são conhecer melhor os seres vivos e, para tal, são grupos em categorias taxonômicas ou táxons, como nós já vimos lá atrás, né? As categorias taxonômicas. Já foram identificadas mais de 1,5 milhão de espécies e acredita-se que ainda haja muitas desconhecidas. Usar a taxonomia para identificar, descrever, nomear e catalogar as espécies. Identificar os processos determinantes da biodiversidade ou diversidade biológica. Investigar as relações de parentesco evolutivo entre as espécies atuais de seus antepassados, usando conhecimentos de outras áreas da biologia, como genética e biologia molecular. Muito obrigado aí e até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham aí